Olá, eu sou Carol Panini do projeto Caçambaria e eu tô aqui hoje através do PROAC Direto 39 para falar com vocês a respeito do artesanato circular. Essa relação entre a cultura, o hábito de se produzir artesanato com o meio ambiente. Esse projeto ele tem como foco falar um pouco sobre essa importância dessa relação, né? E o impacto em que o artesanato pode proporcionar de benefício ao meio ambiente. Para quem trabalha com artesanato, é muito comum ver várias pessoas nas feiras, nos ambientes de exposição de artesanato, pessoas que trabalham com elementos recicláveis. Tampas de garrafa, lacres de refrigerante, artesanato em garrafa de maneira geral. É muito comum a gente ver isso, né? De uns tempos para cá se fortaleceu a criação também de móveis, de pallets, caixotes, pneus, e isso ficou cada vez mais intenso nas feiras de artesanato, né? Então hoje a gente vê que várias pessoas já trabalham dessa maneira. Existem muitas formas de se trabalhar com artesanato sustentável. Algumas delas são benéficas ao meio ambiente e outras não tanto. Então, por isso que é importante se estabelecer essa consciência. Porque determinados tipos de produto, como por exemplo uma garrafa PET, quando você aplica nela tinta, cola quente, algum outro tipo de material, ela perde a possibilidade de reciclagem. Mas ao mesmo tempo, se ela já ganha uma outra função de uso sem precisar desse processo de reciclagem, isso também é muito significativo e importante. Então, nos momentos de se escolher com qual material reciclável vai se trabalhar e vai se produzir o artesanato, é importante ter essa dimensão, assim, primeiro, isso que eu estou produzindo é vendável? Eu consigo, através da minha arte, da minha habilidade manual, agregar valor a esse resíduo? Ou eu só estou dificultando o processo de reciclagem dele depois? Então é importante, nesse momento em que você vai fazer esse processo de criação, em que você vai usar a sua criatividade para transformá-lo em algo que vai voltar a ser útil para a sociedade, estabelecer algo que de fato tenha valor econômico, que você consiga comercializar e consiga trazer esse retorno financeiro para você e esse retorno ecológico para o planeta. Uma primeira análise, né? O que eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Qual resíduo vai ser o meu carro-chefe, o meu diferencial? Aqui na Caçambaria, desde o começo, a gente optou por trabalhar com resíduos de móveis, principalmente os de madeira. É um processo que não tem reciclagem, então essas madeiras normalmente elas são descartadas em aterros sanitários ou em locais de descarte de entulho. Então esse material ele já não é reciclável. Aí a gente passou a recolher esses restos de móveis e transformar em novas peças de decoração. Isso gera um impacto extremamente positivo, né? Pensando em que a gente pega uma matéria-prima descartada, agrega o valor da criatividade, do trabalho manual, da escolha de tecidos, de conteúdo, e a partir daí a gente consegue sim ter um resultado financeiro significativo no final dessa trajetória, né? desse processo criativo. E quanto mais inovador, quanto mais diferenciado, quanto mais criativo é esse processo de transformação do resíduo, maior o valor agregado, ou seja, maior o seu retorno financeiro em relação a esse produto que você confeccionou.
Então, nesse primeiro momento, o que eu quero passar para vocês é isso, né? É essa análise. Que tipo de material eu trabalho ou eu quero trabalhar, né? E a partir do momento em que você decidir qual é esse tipo de material, você avaliar se de fato você vai estar contribuindo para o meio ambiente ou não, né? Se você está retirando isso de um aterro, de um local impróprio de descarte ou não, se você só está dificultando o processo de reciclagem. Agora a gente está dando um rolê aqui pelas ruas de Jaú para a gente ver algumas caçambas e vocês entenderem mais ou menos como funciona o meu processo criativo. Então, aqui em Jaú começou dessa maneira, eu comecei a ver as coisas e comecei a recolher. Agora a gente está indo para o centro da cidade e o quanto que tem de casarões antigos, isso é bastante inspirador também na parte de criação, né? Várias coisas me inspiram, na verdade. Eu gosto muito de, quando eu pego uma peça, sempre tem o processo de eu entender o que eu vou fazer com aquilo, né? Porque pode ser qualquer coisa, né? Eu posso pegar uma cadeira e transformar numa mesinha, posso pegar uma mesinha e transformar num banquinho, ou enfim, esse é o processo de criatividade mesmo. Vamos lá, ó, aqui tem uma, ó. Opa. Essa aqui, vamos ver o que a gente consegue tirar. Opa! Esse material ele não é um material legal de pegar porque não dá para fazer muita coisa, mas por exemplo, aqui tem alguns puxadores que funciona bem, então dá para tirar os puxadores e usar em outros móveis. Outra coisa que tem aqui, o estrado, a gente usa a madeira do estrado para colocar na parte interna de baú, também funciona super bem. Então tem coisas que dá para remover. Tem a caçamba, mas ela tá vazia, ó. Mas tem uma gaveta aqui, ó. Opa! Oi, gaveta de madeira de verdade. Então, vamos pegar. Pode ser um banquinho, ó. Tem até um puxadorzinho aqui de lata. Vamos pegar que alguma coisa dá pra virar. Vamos lá. Dá pra virar coisas. Agora vamos conhecer um pouquinho o que a gente faz. Então, alguns móveis que foram transformados. Então, tudo que está aqui nessa sala são coisas que a gente já transformou. Tem esse puff, é um puff que foi feito com pneu, o pé dele é pallet, então toda a estrutura dele é material de reuso. Ali uma mesa feita com rolo de fio. Aquele outro puff que está aqui foi feito com uma gaveta, então a estrutura interna dele é gaveta. Todas essas peças da parede são peças feitas de madeira de pallet e madeira de reuso. Esse aparador aqui do canto, essa estrutura dos pés é uma estrutura que também foi retirada de caçamba. A cadeira foi retirada de caçamba. Então, tudo que está aqui foi transformado. Essa é a graça da caçambaria, tornar o mundo mais colorido. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre a reciclagem. O
que acontece? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de reciclar o plástico. Então, o plástico hoje ele é um dos principais problemas, assim, porque de todo o plástico que é consumido, cerca de 4% é reciclado. Esse número é muito baixo. E por mais que a gente tenha o cuidado de fazer a coleta seletiva, que é extremamente importante, ainda assim, o que de fato chega a ser reciclado e volta, né, para a cadeia de consumo é um valor muito pequeno, muito baixo. Então, o artesanato ele tem um papel muito importante nessa construção. A gente vê artesãos que fazem trabalhos maravilhosos, por exemplo, com rede de pesca, que muitas vezes o pescador perde no mar e daí eles recolhem essas linhas de pesca e tecem e criam tecidos e criam roupas e criam outros materiais. Hoje em dia a gente vê também muito artesanato que as pessoas fazem com a garrafa PET, ela virando uma fitinha, e aí se trança essas fitinhas e consegue fazer vários tipos de cestarias e objetos também com garrafa PET. Coisas que a gente vê feitas com jornal também funciona muito bem. Então esse tipo de trabalho ele gera um novo objeto reciclado que diminui o impacto negativo, né? E que gera receita, gera valor para uma comunidade, para um grupo de artesãos. Voltando a falar sobre a questão do impacto dos materiais plásticos na nossa sociedade, esse é um problema muito grave, assim. E quando a gente vai optar por comprar produtos ou coisas para o nosso consumo, é importante que a gente evite o material plástico, né? Hoje a gente tem no oceano algumas ilhas de resíduo plástico que são assustadoras. E não é de um ou de outro determinado país. As correntes marítimas levam grande volume de plástico para essas regiões e isso realmente é assustador. Algumas imagens que a gente pode ver mostram o tanto do impacto negativo que isso proporciona ao planeta, e não só para os mares, para os oceanos, mas para todo o planeta, né? Alguns estudos mostram que até 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Então aí entra dois pontos importantes. O primeiro, que é o do artesanato como um aliado na reutilização, na reciclagem e na transformação desse resíduo em novos produtos com novas formas de uso. E a questão do nosso consumo próprio, né? Da gente optar por não usar mais materiais plásticos. E onde o artesanato entra nisso, né? Por exemplo, na confecção de ecobags, né? O artesão que tem o hábito de produzir esse tipo de material, ele está ajudando a redução do consumo de plástico. Hoje em dia também tem aqueles saquinhos de pano e que substitui o saco plástico de hortifruti. É um trabalho artesanal, são os artesãos que produzem, né? A mesma coisa os paninhos de cera, né? Que às vezes se usa cera de árvore ou cera de abelha, né? Mas que também ajuda na redução do filme plástico ou de plástico para embalar alimentos. Então o artesanato ele está muito nesse lugar também, né, de criar alternativas utilizando tecidos e outros tipos de material para a redução do plástico. A gente vê alguns trabalhos de carteiras feitas de papel através de dobradiça, luminárias de papel. Tem tantas coisas que pode ser feita com materiais que são menos poluentes, e o artesão, o artista, o criativo, ele tem essa função, ele tem essa aptidão, claro, mas também essa motivação de transformação social, assim. Quando você consegue unir todas essas coisas e conseguir o valor agregado, isso é muito importante para a economia. Quando se fala em sustentabilidade, é importante lembrar que a sustentabilidade ela é um tripé. Então, na sustentabilidade, a gente está falando não só de meio ambiente,
mas de meio ambiente, de economia e de impacto social. Então, ser sustentável é pensar esses 3 pontos: a questão do valor econômico, do social e do ambiental. E quando a gente gasta o nosso dinheiro, quando a gente opta por aonde a gente vai consumir, o que a gente vai comprar, isso é um ato político, isso é um ato de financiar o futuro que a gente quer. Então, gastar o dinheiro em algo que gera um impacto positivo para a sociedade, para o planeta e também econômico, isso é uma forma de transformação social, é uma forma de mudança do mundo e de mudança ali da nossa sociedade, né? A gente é a transformação que a gente quer ver no mundo. Então, é nesses pequenos passos, é nesses pequenos movimentos locais que a gente de fato consegue interferir de maneira mais global. Agora eu vou dar algumas dicas de como fazer com que o seu projeto se torne um projeto sustentável. Primeiro passo, como eu já disse, é resolver qual resíduo você quer trabalhar, qual problema você quer resolver. Então, determinar qual que é o melhor, né, o resíduo que você tem ali na sua região, que você tem na sua cidade, para que a partir daí você defina que você tenha uma matéria-prima em abundância. A partir daí, uma orientação que eu dou é que você busque referências. A gente tem muitas referências interessantes no Pinterest e no Instagram relacionados a artesanato. Ai, Carol, mas por que buscar referências, né? Por que você acha que isso é importante? Porque isso amplia o nosso repertório e o nosso senso estético e faz com que na hora de confeccionar um trabalho, de confeccionar uma peça, você tenha referências de cores, de modelos, de formatos e de coisas que vai fazer com que o seu trabalho seja diferenciado. Primeiro, determinar qual que é o objeto, o resíduo que você vai trabalhar. A partir daí, o segundo ponto é buscar maneiras de trabalhar esse objeto da melhor maneira possível, sem gerar um novo impacto e de fato transformando num produto que as pessoas vão ter vontade de comprar. E para você conseguir transformá-lo num produto, é importante que você busque referências. Quanto maior o seu repertório de combinação de cores, estampas, texturas, maior vai ser a qualidade do trabalho que você vai ofertar. Outro ponto importante, crie uma marca. Uma marca que não seja só o seu nome e artesanatos, ou né, fulana de tal artes, ou beltrana de tal artesanato. Isso é muito comum, assim, né? Não é só o nome da pessoa, né? Mas é uma marca mesmo, com um propósito, com uma história, com uma logomarca que identifique a identidade daquilo que você está propondo. É fazer um trabalho de fortalecer a identidade daquilo que você está propondo, né? Isso faz com que as pessoas valorizem o que você está querendo vender e cria uma identidade, né? Uma identidade própria, em que quando uma pessoa for numa feira, for num evento e ela veja uma peça sua, ela bata o olho e fale: olha só, esse aí foi a fulana que fez. Então é muito importante esse cuidado, né? Outro ponto importante são os meios de venda. Então hoje a gente tem alguns marketplaces voltados ao artesanato e sobretudo ao artesanato sustentável. Então criar suas contas, fazer com que o seu produto não fique só no local, mas que ele consiga se expandir.
Eu lembro que as primeiras vezes que eu mandei peças da caçambaria para fora daqui da cidade de Jaú, eu ia no correio e eu olhava assim o meu pacotinho indo embora e eu falava, gente, é o lixo da cidade que eu tô mandando para fora e tô recebendo dinheiro por isso, assim. Claro que de uma maneira muito simplista, né? O processo é muito mais complexo, mas refletindo friamente, é basicamente isso, né? É o resíduo que virou uma peça que eu consegui comercializar, que me trouxe retorno financeiro e que tá indo para qualquer outro lugar do planeta, assim. Então é essa percepção, assim, né? De que você também não pode só fazer, você também precisa vender. E acho que hoje um grande aliado são esses marketplaces, sobretudo os relacionados a artesanato sustentável, a produtos de impacto positivo para o planeta. Então todos esses elementos faz com que, de fato, você transforme o seu processo de criação, de transformação de um artesanato feito com resíduo em uma marca, em algo que vai te trazer um retorno financeiro, que vai te proporcionar que você consiga fazer um volume maior, né, de transformações, de reciclagem e tudo mais, assim. Então, todos esses conceitos, todas essas ideias, tudo isso que foi apresentado é um processo para que vocês usem aquilo que a gente fez aqui na Caçambaria como um modelo de se resolver qual é o resíduo que vai trabalhar. A partir daí, desenvolver um senso estético, um parâmetro, criar uma marca com identidade, com padrão, que você consiga criar suas redes sociais, que você consiga criar uma narrativa sobre o porquê que você escolheu esse resíduo e não aquele e tudo mais, e a partir daí você começar a vender no marketplace. E aí uma outra coisa também, que são as feiras, que é muito importante, né? As feiras, elas têm um papel importantíssimo para a economia local. E o cuidado com as embalagens, né? É importante quando você cria um produto sustentável, você fez todo o processo bonitinho, você criou toda uma narrativa, você tem toda uma história, e aí depois vai lá e coloca num saco plástico, ou coloca numa sacola plástica para entregar, né? Não, crie maneiras alternativas de embalagem, né? Ou você cria a sua própria sacolinha de pano que a pessoa vai poder usar depois como uma eco bag, ou cria um tipo de dobradura de papel, né? Priorize uma embalagem ecológica. Além também de uma coisa que é muito bacana, é você criar pequenos brindes relacionados àquilo que você produz, também para fortalecer a sua marca de artesanato sustentável. Eu acho que são muitos fatores, né, que faz com que a gente consiga de fato ter uma marca e fazer com que esse impacto dessa pequena marca seja de grande valia, de grande potencial para o planeta. Se a gente consegue multiplicar muitas ações e muitos projetos relacionados à sustentabilidade, à reciclagem, a gente consegue de fato gerar um impacto muito positivo no nosso meio social. Então, basicamente, eu acredito que é isso. Espero que eu tenha inspirado vocês a criarem projetos ecológicos. Esses são os principais passos. Então, se você se organiza a partir daí, você vai conseguir ter uma marca diferenciada. Então, repassando tudo que foi dito aqui na aula, primeiro ponto é você definir qual que é a matéria-prima que você vai trabalhar, então qual é o resíduo que você vai recolher para que seja reciclado, para que você transforme. O outro ponto é a questão do senso estético, da busca por referências, né, de você conseguir criar através de várias ideias a sua própria ideia e você consiga reproduzir isso nos seus móveis. Um outro ponto importante é a criação de uma marca com identidade, com cores, com logotipo, com narrativa, com tudo bonitinho. E depois a venda, né? Toda a parte de você entrar em circuito de feiras, venda online, marketplace, todas essas questões.
E a questão da entrega do seu produto, do carinho, da embalagem, de como você faz com que a pessoa de fato veja, né, ela tenha o valor percebido daquilo que foi feito, do seu processo, do seu cuidado, do seu carinho em toda a criação, e consequentemente isso vai retornar para o bem-estar do planeta, né? Às vezes a gente acha que só o fato de ser sustentável, de ser reciclado, o produto se vende, e na verdade não. Uma vez eu, fazendo uma consultoria com o Sebrae, eu levei para eles essa questão da venda e eles falaram isso para mim. Eles falaram: Carol, as suas peças elas não vendem porque elas são ecológicas, elas vendem porque elas são bonitas. Então, o ecológico, ele é um fator extra. A gente ainda não vive numa sociedade que prioriza o ecológico só pelo fato de ser ecológico. O fator estético, ele ainda pesa muito e ele também é importante. Então, por isso que na hora de construir o artesanato de vocês, busquem essas referências e criem um trabalho realmente artístico. Isso vai fazer com que as peças vendam mais e que vocês tenham mais sucesso na marca de vocês. É isso! Eu espero que eu tenha plantado essa sementinha da sustentabilidade, da arte, da criatividade, e que vocês desenvolvam projetos de economia criativa e circular maravilhosos. Então, se quiserem conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Caçambaria, a gente tem o site, tem as nossas redes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Então a gente está aí em todas as redes e será sempre um prazer acolher vocês para que juntos a gente possa sim deixar o mundo um lugar mais colorido.